Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e vamos falar sobre os recursos naturais do continente americano. Características, disponibilidade, distribuição, a forma de extração, uso desses recursos e que impactos isso pode causar para a sociedade, para a vida humana, para as áreas onde esses recursos são explorados. Quais as modificações no espaço geográfico acontecem a partir da exploração desses recursos. São importantes para o desenvolvimento da sociedade, mas também há que se ter um olhar mais crítico, mais relevante sobre a maneira como são explorados e a forma como são utilizados esses recursos. Então, mais do que conhecê-los, é importante a reflexão também a respeito do seu uso e vamos pensar juntos a esse respeito, tá? Entender o que são os recursos naturais e analisar as formas de exploração deles na América são os nossos objetivos hoje. Então, como estão distribuídos, como são explorados, que características nós vamos ter que envolvem a temática dos recursos naturais, é bem importante para a aula de hoje. E aí refletimos juntos ali. Vocês sabem o que são recursos naturais? Quando eu uso essa palavrinha aqui, vocês entendem o significado? Por que eu uso recurso e não bem natural? Qual a diferença? Como são explorados os recursos naturais na América? Que características são importantes nesse momento a gente entender, conhecer, para saber como é feita a exploração, a retirada desses recursos da natureza. E no local onde você mora, identifica a utilização de recursos naturais. Aí na tua realidade, existe alguma área, por exemplo, de retirada de recursos da natureza? Ou no teu dia a dia, onde você identifica o uso dos recursos naturais? Isso é extremamente importante, porque vai impactar na maneira como nós usamos os recursos e na quantidade que precisa ser extraída para atender as demandas, as necessidades da sociedade. Então, quando a gente faz essa análise aqui de utilização, a gente reflete a esse respeito. É importante pensar em tudo isso. Vamos entender primeiro o que são esses recursos naturais e depois as suas formas de uso, né? E aí a gente traz ali uma definição sobre os recursos naturais. Eles são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem para a construção e desenvolvimento das sociedades e para a sua sobrevivência. Então eu tenho um bem natural, tenho os bens naturais, os elementos naturais, quando eles são utilizados para o desenvolvimento do ser humano, para as demandas da sociedade de consumo, por exemplo, tudo isso então vai tornar esse elemento um recurso natural. É algo que o homem utiliza, que é retirado da natureza. Por isso que eu uso a palavra recurso natural, certo? Eles se encontram na natureza e existe uma divisão. Então eu digo, dentro dos padrões humanos, é renovável e não renovável. Estabelece-se essa divisão porque o tempo de vida do ser humano é um e o tempo de reposição desses recursos na natureza é outro. Então, por isso que eu classifico em renováveis e não renováveis os recursos naturais em geral. E a imagem aqui vai trazer para nós essa ideia do uso dos recursos naturais pela sociedade para atender às mais diferentes necessidades ali. Então, é importante entender esse conceito também. Aí nós vamos ter aqui os recursos naturais renováveis. São aqueles que se renovam na natureza dentro dos padrões da vida humana, que serão possíveis de serem utilizados novamente pela sociedade. Ou seja, a renovação deles é rápida, né? Comparando com toda a questão natural do planeta. Normalmente, eles não se esgotam com facilidade pelo tempo de renovação. Se ele se renova rapidamente, então ele não vai se esgotar, porque o ser humano usa, ele se esgota, se renova e poderá ser utilizado de novo. Por isso que eu uso o termo renovável. Contudo, a velocidade e a forma como eles estão sendo utilizados cada vez mais pela sociedade podem afetar essa disponibilidade também. Podem afetar o quanto isso vai estar disponível no tempo e na necessidade do ser humano. Todos os recursos naturais em geral
mesmo sendo renováveis. Se há impactos de poluição, contaminação, mudanças de características, pode ser que eles não consigam se renovar na mesma velocidade, certo? Mas então, entendemos que os renováveis são aqueles que se renovam para o consumo humano de uma forma rápida, né? Que podem ser consumidos novamente. Entre os exemplos, a luz solar, a água, o vento são exemplos ali de recursos renováveis. E aí a outra divisão, os não renováveis. Por que são chamados assim? Porque eles se esgotam, certo? Se são amplamente explorados como fonte de energia pelo homem. Então, não vai dar tempo desse recurso se renovar ou se repor na natureza para que o ser humano utilize. Porque ele demora milhões de anos para se renovar. E milhões de anos a sociedade humana já perdeu, né, esse bem para ser utilizado, esse recurso para ser utilizado. Então, por isso que eu digo que eles são não renováveis, porque eles vão se esgotar em um determinado momento. Os principais recursos não renováveis, que são a base para muitas atividades da sociedade atualmente, os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, o xisto bituminoso, são exemplos de recursos naturais utilizados pela sociedade e não renováveis. Quando acabarem as reservas de petróleo, ele não vai se renovar para atender as necessidades imediatas da sociedade. Então, por isso que eles são classificados ali como não renováveis, né? E os combustíveis nucleares também entram nessa divisão aí de recursos não renováveis. A imagem vai trazer para nós ali toda a ideia de exploração, de utilização desses recursos não renováveis pelo ser humano, certo? Os recursos naturais não estão distribuídos de forma igual no planeta. Por que eles não estão distribuídos? Porque a maneira como o planeta se formou não acumulou de forma homogênea, igualzinha todas as partes com recursos naturais, com bens naturais. Existe uma variedade muito grande nessa distribuição. Um recurso que tem em um determinado lugar não vai ter em outro, porque naturalmente se formou daquela maneira. Então, eles estão distribuídos de forma irregular no planeta, certo? Determinadas áreas podem apresentar, portanto, insuficiência de recursos, falta de um determinado recurso. Por exemplo, a água existe em abundância em determinadas áreas e em outras áreas é escassa. Então, é um exemplo de um recurso natural que está distribuído de forma irregular no planeta, e aí vão ter áreas com acesso e outras áreas sem acesso a esse recurso. Por isso que é importante fazer essa análise. No continente americano, que características eu tenho? É rico em recursos naturais que são explorados de várias maneiras. É um continente extenso em tamanho, em área, e tem uma grande disponibilidade de diferentes tipos de recursos que são utilizados pela sociedade americana e outras sociedades, né? Aí, ligado a essa ideia da formação geológica, então o mapa vai trazer para nós, né, toda essa característica, facilita a exploração dos recursos minerais. A presença de 2 oceanos, também banhando o continente, é outro fator importante que favorece a exploração, a extração de recursos. Então, o continente americano é banhado pelo Oceano Atlântico e na costa oeste pelo Oceano Pacífico, né? Então, importante isso porque também vai facilitar a atividade de exploração e de enviar esses recursos ou produtos, né, que são feitos à base desses recursos para outras partes do mundo, usando ali as rotas marítimas, né? Então, importantíssima essa característica. Outro fator importante em termos de recursos naturais, na América, a extensa rede hidrográfica que facilita a obtenção de energia elétrica produzida a partir da força da água dos rios, né? Com a construção das usinas hidrelétricas. Isso é importantíssimo. Os diversos tipos de clima e solo. Então, por ele ser extenso no sentido latitudinal, ou seja, no sentido norte e sul, ele vai ter uma grande diversidade de climas. O continente americano tem uma grande diversidade de climas e também uma diversidade de solos, que permite o cultivo de muitos itens diferentes na agricultura. Isso é favorável para o desenvolvimento. Que recurso que está sendo usado aqui? O solo, como um recurso natural para o cultivo agrícola. Então, é outro fator importante. O continente americano é rico nesse sentido também.
certo? Aí uma atividadezinha para vocês refletirem sobre essa primeira parte. Escreva pelo menos 2 recursos naturais importantes para o nosso dia a dia. Explique por que da sua importância e da sua preservação. Então faça uma análise desses recursos naturais que nós falamos. Quais você usa no teu dia a dia e por que eles são importantes? Nós já voltamos com a correção. Voltamos com a atividade que ficou para vocês refletirem, responderem a partir do teu dia a dia, que recursos naturais você identificou como uso, né? E qual a importância de preservar esse recurso, de cuidar, de usar de forma racional. Então vamos pensar juntos como as respostas poderiam ficar e aí vocês veem se ficou de acordo com o que vocês escreveram. Então ali, podemos citar, por exemplo, o uso da água. Eu acredito que muitos de vocês colocaram esse como um exemplo de um recurso natural do nosso dia a dia, porque quase que a totalidade das nossas atividades, direta ou indiretamente, estão relacionadas ao uso da água. Então ele é um recurso importantíssimo e muito usado no nosso dia a dia, para a sobrevivência de todas as formas de vida vegetal e animal, depende-se da água, né? A importância de se preservar o quê? Rios e mares, né? Oceanos, enfim, todas as áreas com água do planeta, porque é um recurso que o ser humano utiliza. Para que esse recurso, mesmo sendo renovável, tenha condições de uso. Lembram lá daquela questão? Se eu poluir, se eu contaminar a água, ela não vai ficar disponível de forma tão fácil, mesmo ela sendo um recurso renovável. Ainda que seja renovável, se tiver um alto grau de poluição ou contaminação, pode impedir o uso por parte da população. O solo também, para a produção de alimentos, é outro recurso importante para a manutenção da vida no planeta, né? A importância da sua manutenção, a correção, adubar, usar as técnicas, né? Que não degradem, que não estraguem esse solo, são importantes também para a conservação desse recurso natural, certo? E aí são diferentes as formas ali de uso e de preservação, tanto da água quanto do solo, que são dois dos mais importantes recursos naturais do planeta e utilizados pelo ser humano. Então é importantíssimo estabelecer essa relação. Quem mora aí, por exemplo, em áreas de cultivo, de atividades agrícolas, né, independente se são grandes ou pequenas áreas de cultivo, tem que pensar na forma de utilização do solo para não degradar. Porque se esse solo for degradado, ele não vai mais produzir
com a mesma qualidade ou com a mesma quantidade. Cada vez mais serão necessários utilizar ali características artificiais para corrigir, para adubar, porque esse solo vai perdendo a fertilidade, a capacidade de produzir, né, de desenvolver vegetais. E tudo isso, de repente, vai chegar um momento que essa área não vai conseguir produzir mais nada, nenhum vegetal vai conseguir nascer, se eu não tiver um olhar de preservação, de conservação desse solo. Então, o solo, às vezes a gente não fala muito, mas ele é extremamente importante nessa característica ali de preservação também, né, de cuidados, de uso racional do recurso natural, certo? E aí vamos pensar, quando eu penso nos recursos minerais, onde eles estão, como estão distribuídos na América, é outro recurso, quando eu penso nos minerais, né, importantíssimo para as atividades da sociedade. As jazidas minerais de combustíveis fósseis exploradas na América estão em diferentes áreas do continente. Então, além de outros recursos, também é muito rico ali em áreas de combustíveis fósseis, né, que existem para serem explorados. Vejam que o nosso mapa aqui traz áreas tanto na porção sul do continente, incluindo o Brasil, como na porção norte, aqui Estados Unidos e Canadá, que nós vamos ter diferentes tipos de recursos minerais sendo explorados, né, em todo o continente americano. Devido a essa característica dele ser extenso no sentido norte-sul, ele também apresenta uma variedade mineral ali que pode ser explorada e usada como recurso pela sociedade, certo? E aí aqui, quando a gente pega a América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, né, aqui o mapa dos Estados Unidos, a presença de jazidas principalmente de combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão, né, e outros como ferro, urânio, associada à disponibilidade de capital, possibilitou o grande desenvolvimento dessas áreas, desses países. Então, ter o recurso natural e ainda ter ali políticas, né, ou plano, investimentos para o desenvolvimento, acaba favorecendo e tornando esses países cada vez mais desenvolvidos e mais ricos. Então, é um exemplo que nós podemos usar ali, mostrando essa disponibilidade de características que ajudaram no desenvolvimento dos países da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, certo? E aí, recursos minerais ainda, nós podemos considerar que fatores importantes na América anglo-saxônica, né? Estados Unidos e Canadá empregam modernas técnicas para a extração da mineração, certo? Nesses países, as leis ambientais controlam a produção de forma bastante rigorosa e existe bastante fiscalização para controlar tudo isso. Então, isso também é importante para conservar ou usar de forma racional todos esses recursos, certo? E existem essas políticas nos Estados Unidos e no Canadá. Várias empresas mineradoras, por causa dessa rigidez das leis desses países, acabaram migrando, né, para a América Latina, para países da América Latina, onde ainda a fiscalização não é tão eficiente ou tão intensa como nos Estados Unidos e no Canadá. E aí fazem a extração de minérios, né, leis mais brandas que facilitam nessa exploração e aumentam os impactos ambientais, como a imagem ali mostra para nós. Então, há um aumento do impacto ambiental da exploração de recursos na América Latina, até por empresas da América anglo-saxônica que vêm fazer essa exploração em outras áreas. E aí nós vamos ter, então, a economia de muitos países da América Latina, dependendo da extração, da exploração e da exportação de minérios. É importantíssimo, muitos países, a base da economia é a exploração de minérios, a exportação desses minérios para outros países, para serem transformados em diferentes produtos, né? Então, importante, mas quem faz essa extração são muitas empresas transnacionais, empresas de outros países que se instalaram nessas áreas. E como avaliamos se é positivo ou não essa questão da exploração dos recursos, principalmente na forma como ele é feito na América Latina? Então, nós temos ali alguns impactos, né? Eu trouxe 2 exemplos. Ambiental, desaparecimento dos habitats que são essenciais para desenvolver a fauna e a flora, a vegetação e a vida dos animais ali, né? Extinção de espécies. Se eu tenho uma modificação muito grande nessa área, algumas espécies vão deixar de existir. Também a questão econômica, né?
33% do solo do planeta é degradado por causa da exploração ali de recursos minerais. Então está relacionada também, são impactos não positivos, né? Impactos negativos que refletem aí toda essa característica das atividades econômicas, certo? E o que nós podemos fazer, ou o que a sociedade como um todo, ou as políticas públicas podem fazer para minimizar esses impactos? Restaurar áreas que foram deterioradas, então áreas onde tiveram problemas ambientais de toda essa exploração podem ser restauradas, os ecossistemas, né, os habitats ali, conter essa perda de áreas onde os animais vivem, melhorar os sistemas de produção. A fiscalização, as leis mais rígidas vão ajudar nesse sentido ali e também no investimento tecnológico para fazer uma exploração que tenha menos impacto, certo? Entre outras coisas nós podemos relacionar. Consumir de forma responsável é outra questão importante para diminuir os impactos e a necessidade de exploração de recursos. Relacionados aqui alguns outros fatores, como valorizar os recursos naturais, apoiar e recompensar empresas que promovem esse uso sustentável, essa retirada de recursos de forma que gere menos impactos. Então, tudo isso é um conjunto importante para a gente manter ou melhorar essas características. E aí, mais uma atividadezinha ali para vocês. Observar a exploração do recurso natural na imagem abaixo. Escreva qual é o recurso e quais os impactos ele pode causar. E também as possíveis soluções. Então, analisem, respondam e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos então com a correção da atividade. Ficou uma perguntinha para vocês analisarem a imagem e responder, refletindo qual recurso é explorado e como podemos minimizar ou solucionar os impactos causados por esse recurso. Então vamos à resposta possível ali. Extração de recursos minerais, né? É o que a imagem mostra. Os impactos: desmatamento, perda da fauna e da flora, poluição de rios, são exemplos, né, de impactos que podem ser causados pela extração mineral ali. E soluções, o que nós podemos fazer? Diminuir a quantidade de resíduos, fazer o descarte desses resíduos corretamente, né? Racionar o uso da água, o uso consciente, o uso racional da água para aquilo que realmente é necessário, repor, recompor as áreas degradadas, entre outras coisas que vocês podem ter relacionado nas respostas de vocês. Importantíssimo pensar na questão dos recursos naturais, onde eles estão e como eles são usados pela sociedade. Então, na aula de hoje, a gente desenvolveu um pouquinho a respeito dessa questão dos recursos naturais no continente americano. Espero ter contribuído e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.